Tiago 1, capítulo 1, versículo 5, como obter sabedoria. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade sem fazer crítica, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará o Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, tudo que a gente pedir com fé, né? E a nossa Montserrat, a gente encerrou agora a série Tiago, e Tiago nos colocou assim numa prática muito intensa. Então, essa é a nossa oração inicial em nome de Jesus. Ele está nos acompanhando. No último encontro, então, nós paramos ali na volta da família real. Então, hoje a gente vai discorrer, certo? Objetivamente, vamos discorrer em torno do primeiro reinado, segundo reinado, é a república, com alguns esclarecimentos ali no meio, certo? Exatamente, nós paramos quando eu estava falando que o Dom João VI, propositadamente, ele foi adiando a sua coroação como rei, tá? Porque ele sabia que lá em Portugal teria problemas ele sendo aclamado rei aqui no Brasil. Os portugueses também não iriam aceitar muito. Mas, como a Dona Maria, ela era doente mental, né? Ela morrera em 1816 e ele estava aqui no Brasil, claro, né? Ele, então, resolve marcar a sua coroação em 1818, e aí o país vai ver a festa mais exuberante da sua história. Era necessário chamar a atenção da Europa com status, uma vez que Dom João VI tinha conseguido chegar ao trono português, né? Porque o Filipe II, já falamos isso, ele tinha governado a Espanha e Portugal juntos, né? Que massa! Eu vou pedir para os irmãos desativar o microfone, porque dá interferência aí, né? Meu querido amigo, colega Rafael, ali, ele vai silenciar essa prática aí. Então, o país vai ver a maior festa, certo? Mesmo que os portugueses quisessem que fosse lá, certo? Só para ter ideia, o rei chegou num traje muito pomposo, certo? Em que ele era bordado a ouro. O manto real era de um veludo chamado carmesim, certo? E um chapéu de plumas, né? Só estou falando um detalhe rápido para vocês verem a imponência da coisa. Sinos tocam, certo? Fogos de artifício da época, não sei como é que era, né? Os comerciantes acendem as suas lamparinas, né? É uma festa em todo o país, tá? E o Dom João, então, ele estava consolidando aí o seu governo. Quando ele chegou aqui, ele abriu o Banco do Brasil, né? Abriu os portos às nações amigas, se bem que era só barcos portugueses que chegavam aqui. Inaugurou o Jardim Botânico, né? A Biblioteca Nacional. Ele criou o Museu de Belas Artes, né?
Já me referi também que ele criou a Escola de Cirurgia na Bahia e depois, quando foi para o Rio de Janeiro, criou ali também, né, uma escola de cirurgia no Rio de Janeiro. E ele permitiu o plantio de oliveiras e amoreiras, que era proibido fazer isso. Tá? E então, aqui no sul, tá? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então, ele começa a estimular o plantio e o comércio de trigo. Tá? Então, 1821, morre Napoleão lá, libera, tem uma tentativa de guerra civil lá em Portugal e o Dom João VI volta para lá. Ele volta para lá, então, para Portugal, em abril de 21. E aqui no Brasil existia muita pressão para a libertação no Brasil, né? Nessa época não tinha nenhum partido político, tinha duas frentes políticas, que eles chamavam de partidos, mas não era partido. Tá? Eles chamavam de o Partido dos Portugueses e o Partido dos Brasileiros. O Partido dos Portugueses, eles eram absolutistas, e o dos brasileiros eram democratas, certo? Então, o Gonçalves Ledo, José Bonifácio, essa gente aí, né, eram a favor do Dom Pedro permanecer. Tá? O José Bonifácio, ele tinha uma ideia assim que o Brasil deveria caminhar para uma aristocracia, certo? Bom, então tudo se encaminha para que 1822 acontecesse a independência, certo? O dia oficial da independência do Brasil foi no dia 20 de agosto, que é quando o José Bonifácio de Andrade e Silva assina a independência do Brasil numa loja maçônica no Rio de Janeiro. Dom Pedro I estava em São Paulo. Então, aí é enviado cartas, certo? A sua esposa, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da vida pessoal dele, rapidamente, a esposa Leopoldina, ela foi uma das articuladoras para motivar e estimular o Dom Pedro à independência, certo? No dia 7 de setembro ficou uma data simbólica. Tá? Por isso que o dia do maçom no Brasil é no dia 20 de agosto. Certo? E eles colocam dia 20 de agosto, que foi o dia da independência, na verdade. Aí tem o brado lá, né? E essas articulações simbólicas sempre o Gonçalves Ledo é que coloca. Tá? Isso não ocorreu pacificamente. Tá? Não ocorreu pacificamente. Dom Pedro, ele teve uma educação aqui, embora com professores contratados pela coroa aqui no Brasil, o Dom Pedro teve uma educação aqui na sociedade brasileira, não era uma educação na elite voltada para servir conforme os reis faziam. O Dom Pedro ele não teve isso. Ele frequentava ambientes que a família real não frequentava. Tá? Então, ele teve assim uma educação não voltada para a realeza, certo? E existia aí, de parte da sociedade, uma espécie de antipatia, certo? Ele encaminha cônsules para a Europa em busca de uma esposa. Ele dá mais ou menos como ele gostaria que fosse a aparência, a família, etc. Tal, né? E então os cônsules então vão à procura de esposa lá.
e encontra, então, a Leopoldina, certo? Da Áustria. Tá? Então, o casamento é feito via procuração, entendeu? Eles casam, né? E ela vai chegar, eles casam em abril, ela vai chegar em novembro aqui, então não se conhece, certo? Existe um protocolo para poder chegar no navio para conhecer, ele quebrou o protocolo, já foi no dia anterior, e aparentemente ela era muito bonita, viu? E ele então se apaixonou, certo? Aquela coisa ali. Mas acontece que ele já estava casado e não conhecia a Leopoldina. Um mês antes da independência, ele já tinha conhecido a famosa Marquesa de Santos, certo? E já tinha um relacionamento com ela. A Leopoldina era uma mulher de uma alta educação, né? E quando aconteceu a festa, aqui em novembro, que ela chegou, um mês depois vieram pessoas da sua família aqui, foi feita uma festa, eles casaram, né? E o Dom Pedro, então, ele continua pessoalmente envolvido com a Marquesa de Santos, ele continua com essa. E a dona Leopoldina, quando fica sabendo, né, a imperatriz, ela então ela começa a ter problema de saúde, ela vai à depressão, estou cortando um pouco, certo? E vão acontecer fatos muito incríveis nessa família. Ele chega à agressão física para aquela mulher que o estimulara a independência, o ajudara nesse processo. Ela ela frequenta a Igreja Católica, tem grupos, ela dá uma assistência aos pobres, certo? E ela começa a ficar muito querida nas comunidades onde ela vai, tá? Ela se torna uma imperatriz assim muito querida. Mas o relacionamento deles, principalmente da parte dele, é um relacionamento muito complicado e ela vai para um processo de tristeza muito grande, uma depressão fortíssima, e aí culmina com a contratação do Dom Pedro I. Ele contrata a Marquesa de Santos para ser dama de companhia da Leopoldina. Então, isso aí afeta muito a pessoa dele com a sociedade brasileira. Tá? E eles têm 4 filhos, certo? Mas durante os 7 anos que ela teve no Brasil, ela vai morrer em 7 anos, ali em 1829, né? Ela morre, né? E Dom Pedro, então, faz o mesmo processo de mandar para a Europa em busca de uma imperatriz nova, né? Uma nova esposa. Aí vai acontecer 8 recusas, porque ele não é bem visto, não é um marido exemplar, bem visto, né? E até que, por uma condição econômica lá, certo? Então, vem para cá, para o Brasil, aquela que será a sua esposa. Vai acontecer a mesma coisa, certo? Com a Maria da Glória. Tá? Então, eles se casam, ela é uma pessoa diferente. Tá? Eu esqueci de dizer, mas eu quero acrescentar que o enterro da dona Leopoldina foi o maior enterro já visto no país hoje. As pessoas choravam, assim, ó, se abraçavam na rua, ela era realmente muito querida, eu quero dar ênfase para isso.
certo? A morte mais importante depois que vai acontecer em termos assim de comoção social, mais tarde será o suicídio do Getúlio. Mas, sem dúvida nenhuma, a morte da imperatriz, né, vai ser muito sentida aí. Bom, com a nova esposa, e ela é uma pessoa bem diferente, a primeira coisa que ela vai fazer é se aproximar dos filhos do Dom Pedro I. E ela vai cuidar deles, e eles chamam ela de mãe, adoram o tratamento dela, tá? Muito importante. E ela já vai impor a sua personalidade para o Dom Pedro já no início do relacionamento. Porque o Dom Pedro ele teve uma filha com a Marquesa de Santos, né? Que ele colocou o nome de Marquesa de Goiás. E aí, então, né, depois que ele apresenta os filhos para a nova esposa, tá? Logo um tempo próximo depois, ele manda trazer a filha, tá? A Marquesa de Santos, para ser cuidada pela esposa. E a esposa não recebe e diz para ele: eu não quero conhecer. Esse foi uma etapa da tua vida que não foi digna, e tu manda ela embora novamente. Ela não pode ficar aqui. Então, ela impõe isso. Tá? E isso aí vai acontecer. A partir daí, então, a Maria da Glória, então, ela realmente tem a rédea da coisa, digamos assim. Em termos de governo, não está indo bem, certo? O Dom Pedro ele tem uma característica muito radical. Ele é um ditador diferente, claro que era monarquia, mas ele tinha um processo de relacionamento assim muito complicado, né? Em 1823 ele pede para fazer uma constituição, tá? Aí é feita ele nomeia uma constituinte, eles apresentam uma constituição, né? Foi chamada a Noite da Agonia, quando essa constituição com 3 poderes é apresentada para ele, ele não aceita, cerca o palácio e pede para a constituinte fazer uma constituição que dê todos os poderes para ele, tá? Mas assim, a baioneta, canhão e etc. Então aí a constituinte faz uma constituição, aquela que foi chamada de outorgada, 1824. Outorgada significa imposta. Dom Pedro assina e governa com ela, etc. E todos os poderes têm a pressão e a influência dele. Poder executivo exercido por ele, legislativo, o voto indireto, mas ele apresenta os candidatos, se não combina com ele, ele não quer. O poder judiciário, são juízes nomeados por ele, e tem um quarto poder que é o moderador. Através do poder moderador, ele pode tirar os direitos políticos de quem ele quiser e trocar, certo? E colocar outra pessoa no lugar. Tá? Então, em termos de economia, não vai dar certo o país. Né? Todos sabem que Dom Pedro governa apenas 9 anos, né? 1822 a 1831. O grande ministro dele, o homem que está por trás, tentando elevar o governo, manter as relações exteriores e interiores, etc., é o José Bonifácio. Mas ele exila o José Bonifácio, ele manda embora o José Bonifácio, tá? E aí, então, ele cai completamente, o governo dele cai, não se sustenta mais. Eles tentam aquele golpe psicológico do dia do fico, que tudo que a criança estuda, né? O Gonçalves Ledo, um homem muito ilibado, da mesma loja maçônica, e o Gonçalves Ledo escreve aquela frase para ele ler, né? Se for para o bem geral do país, né? Diga ao povo que fica e tal. E aí ele fica, mas psicologicamente não funciona. E em 31, então, ele
pega a esposa, os filhos e vai voltar para Portugal. Antes disso, então, ele abdica, significa ele renuncia em favor do Pedro de Alcântara. Tá? O Pedro de Alcântara tem apenas 5 anos. Ele faz aniversário em 12 de dezembro. Ele tem 5 aninhos. Tá? E então aí é criado uma regência que começa a governar. Essa regência vai ficar ali de 31 até 40, também por 9 anos. Vocês já estudaram, não precisam entrar no mérito. Né? E em 1840, o país está com muitos conflitos internos. Os estados mais importantes querem se libertar, certo? Pará, o Nordeste todo, né? O Centro, o Rio Grande do Sul, tá? São vários conflitos, né? E então aí o que acontece? É criado no parlamento o famoso Clube da Maioridade. A maioridade todo mundo sabe que é os 18 anos. Mas aí, por influências políticas, né? O José Bonifácio não está aí, foi exilado, está na França, né? Foi expulso do país por Dom Pedro. Né? E foi criado aí o Clube da Maioridade para decretar maior todo o jovem com 14 anos. É aprovada a lei, é feito o clube, certo? Montado, e como Dom Pedro II, certo? Tinha 14 anos, então ele é declarado maior, é declarado o imperador, né? Na verdade está iniciando o Segundo Império, certo? E logo depois revoga-se a lei, etc. E o Dom Pedro, ele tinha feito algo incrível. A sociedade brasileira acha aquilo incrível. Ele manda uma carta perdoando José Bonifácio. Olha só. E pedindo para o José Bonifácio cuidar do Dom Pedro II aqui no Brasil e ser o tutor dele. E o José Bonifácio, um patriota incrível, ele passa por cima daquele sentimento ali, né? E vem ao Brasil e vai acompanhar o Dom Pedro II. Tá? Em 1840 tem uma guerra muito forte, tá? Que é a Revolução Farroupilha. Né? Aqui por problemas econômicos do charque e tal, a Revolução Farroupilha tinha iniciado em 35 e ela estava forte em 40, muito forte, 5 anos, e ela só vai acabar em 45. Então aí era necessário acalmar isso, né? Então imediatamente depois vai entrar aí o famoso conde, depois duque, né, de Caxias. O duque de Caxias era também membro lá da maçonaria que foi colocado para aplacar esses conflitos e colocar o país assim num ritmo, né? Dom Pedro de Alcântara, certo? Ele vai ser um homem diferente. Tá? Ele é tido pelos brasileiros como um homem ilibado, tá? Assim, uma personalidade forte, mas um caráter muito bom, né? Embora ele vai ter alguns problemas pessoais ali, depois que eu vou terminar ali, né? E nessa época aí, Dom Pedro de Alcântara, aí tinha 2 frentes aqui no Brasil que vocês estudaram na escola, né? Que eram os liberais exaltados e os liberais moderados, né? Uns queriam a independência, né? E outros queriam ficar nesse regime aí de império,
certo? Observa-se que o Brasil está sofrendo uma influência muito forte dos outros países latino-americanos que estão se libertando. Tá? Então, os países da América do Sul que estão se libertando estão indo direto para a República. E nós saímos de colônia e fomos para uma monarquia. Tá? Então, em termos de América Latina, isso aí não está bom, porque o pessoal quer libertação total, uma vez. Certo? E entramos aí, então, no Segundo Império. Vai ser o maior tempo de governo da história do Brasil, porque o Dom Pedro II ele governa de 1840 até a proclamação da República. Quando é que se dá a proclamação da República? 1889. Na verdade, Dom Pedro II vai governar por 49 anos, tá? O país. E ele quer implementar um sistema de modernização no país. Ele também sofre a pressão da sociedade brasileira e quer a libertação dos escravos. A sua loja maçônica é totalmente favorável à libertação dos escravos. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, uma curiosidade, se vocês forem na frente daquela Igreja das Dores, ali no gasômetro, eu já levei alunos de pós-graduação ali, certo? Ali tem uma árvore que ainda tem correntes atadas, da época, onde eles ali atavam escravos e tinha um saco de couro onde os maçons colocavam dinheiro ali para comprar a alforria dos escravos. Porque o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado assim, efetivo que começou a libertar os escravos. O Dom Pedro II também, durante o seu tempo, ele implementa o primeiro telégrafo, depois o telefone, certo? Ele implementa a luz, o sistema de eletrificação, estrada de ferro, entendeu? E ele se torna um homem muito popular, tá? Muito amado. Mas, agora vamos a uma parte pessoal bem rápida, ele se queixa muito porque ele manda também 2 cônsules à Europa para buscar uma esposa para ele, certo? Ele dá as características e ela vem, ela volta aqui, vai chegar ao Brasil. Também acontece a mesma coisa que o Dom Pedro II, né? Já casados, tá? Ela é a famosa Teresa Cristina das Duas Sicílias, ela é chamada assim, a Teresa Cristina, e eles mandam recados e como é que ela é aparentemente, etc. Eles casam por procuração, o irmão dela lá e ele aqui, e quando ele vai conhecê-la, ele fica assim meio surpreso com a aparência dela. Ele não gosta da aparência dela. Tá? Ela tinha uma estatura inferior à que ele pretendia, certo? Ela tinha quilos a mais do que ele tinha pedido. Ela tinha um problema numa perna, assim, então em termos assim, né, visuais e tal, né, ele teve uma decepção. Ela sempre se demonstrou muito apaixonada por ele. Ele não. Tá? E vão viver assim um casamento fictício, de aparência. Ele não vai se aproximar dela, ela vai respeitar.
e ela manda algumas cartas para Portugal pedindo perdão, mas que ela vai se dedicar totalmente a ele, e não sabia que ele não queria uma pessoa da aparência dela, algo mais ou menos assim. Também eles terão 4 filhos, né? Mas ele também vai partir para a área do pai, vai se tornar um mulherengo, né? Só que, em termos administrativos, ele está indo muito bem aqui no Brasil. Tá? Então, mais ou menos, eu quero encerrar para poder entrar para a República. E a proclamação da República ela vai se dar completamente diferente da proclamação da independência. Certo? A independência não foi pacífica, como eu falei, e a República vai ser totalmente pacífica. É escolhido um militar, que é o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Este homem é da mesma loja maçônica do Dom Pedro II. Ele foi escolhido para conversar com ele. Olha só. Né? E a proclamação da República ela vai iniciar com um jantar, os dois conversando. Tá? O Dom Pedro I, a essa altura, já tem problemas de saúde, tá? Porque antigamente quem tinha 65, 67 era muito velho. Tá? A sua filha, a Isabel, ela várias vezes substitui ele, porque ele vai à França tratar de um problema gástrico que ele tem muito forte, e ela fica governando, e ela é que liberta os escravos. Esses detalhes eu não vou entrar, porque todo mundo sabe. Né? E até que, então, o Marechal Deodoro da Fonseca pede para ele renunciar, ele diz que isso ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Mas, então, é combinada a deposição dele. Certo? É uma espécie de um golpe combinado que não acontece esse golpe. Tá? Eles vão jantar e no dia 15 amanhece, então, com a proclamação da República, a Marechal Deodoro da Fonseca, que é o primeiro governante. Tá? Vai se tornar aí o primeiro governante da República. Então, a partir daí, surgirão os governos, como se chama, a República da Espada, porque é o exército que vai governar, certo? Terão aí esse governo vai ter 14 presidentes. Desses 14 presidentes, 9 são eleitos indiretamente, os outros são colocados no poder. Sendo que desses 14, eu não estou contando o presidente Rodrigues Alves, que tinha sido presidente, certo? E depois ele se candidata e ele ganha. Tá? Mas antes de assumir, ele morre, então eu não estou contando com ele. São 14 presidentes. Tá? O Marechal Deodoro da Fonseca, ele é um homem austero. As relações dele não são relações amigas, assim, ele não é um homem simpático. Tá? O Brasil está mergulhado num problema econômico muito sério. Certo? Ele escolhe para ser o ministro da Economia o Rui Barbosa, que todo mundo conhece, o famoso Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele não quer pedir dinheiro emprestado, mas o parlamento praticamente o obriga a pedir, porque o país não tem dinheiro. A dívida da independência continua, eu, inclusive, não falei. O Portugal, para reconhecer a independência do Brasil, cobrou 3 milhões de libras esterlinas, que o filho do rei, Dom Pedro I, assinou. Então, ele não tem dinheiro para governar e assina uma dívida de 3 milhões, o Dom Pedro I.
A Inglaterra manda um cônsul aqui oferecer um empréstimo para o Dom Pedro I, para ele ficar com dinheiro em caixa. E o Dom Pedro I, então, assume uma segunda dívida de 2 milhões de libras esterlinas. Então, a gente inicia, assim, uma dívida monstruosa. Libras esterlinas é a moeda mais cara. Né? Essa dívida que a gente paga para reconhecer Portugal, ela levou 70 anos para ser paga, praticamente 1900, né, que vai ser paga. E isso mesmo, porque o juro era alto, para pagar a dívida, nós tiramos 4 empréstimos internacionais na época. E o total das duas dívidas, elas serão pagas até 1953, governo Getúlio Vargas, já lá em 1953. Uma dívida que foi adquirida em 1822. Tá? São 130 anos pagando isso. Tá? Que é quando a gente recebe, tem uma polêmica grande em 53, quando a rainha da Inglaterra decreta a dívida da independência encerrada e manda para o Brasil de presente um Rolls Royce, que é este Rolls Royce 53 que está lá em Brasília, que os presidentes desfilam nele. Eu, quando olho, dá vontade de chorar. O povo acha uma maravilha, né? A polêmica que existe é que, de um lado, em 53, alguns diziam que foi o Getúlio que comprou, e ele dizia que o Brasil ganhou. Então, certo? O que falam é que o Brasil ganhou essa dívida aí. E voltando, então, ao Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa é obrigado a tirar um empréstimo. Para tirar o empréstimo, ele tem que assinar alguns benefícios que ele não concorda, ele quer sair. É aí que sai aquela frase incrível que ele escreve para o parlamento, quando ele diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver triunfar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus. Isso está escrito. O homem de hoje chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa faz esse discurso aí. Certo? Então, 14 presidentes, a primeira etapa do governo republicano, que é chamado esse governo de espadas, né? Que vai começar em 1889 e vai até 1930. Então, nós somos governados por militares durante 40 anos. Tá? Para ser bem preciso, 40 anos, 11 meses e 9 dias. Está calculado. Certo? Então, nós ainda não temos uma experiência puramente democrática. Por que se encerra aí? Porque aí vem o famoso golpe de 1930. E o golpe de 1930 se dá. Por quê? Porque os candidatos à presidência da República, Luiz Carlos Prestes, ele tem uma influência ideológica comunista. Ele tinha sido governador de São Paulo. Ele é apoiado pelos plantadores de café. Enquanto Minas Gerais, né, vocês estudaram isso, a República do Café com Leite, Minas Gerais tem os investidores do leite e eles não querem
que São Paulo eleja o governante e muito menos o Prestes. Tá? Então, é feito ali uma proposta de governo liderado por 3 estados do Brasil: o Pará, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Mas são só 3 estados, né, contra a influência dos outros estados. Tá? Esses 3 estados têm que conquistar o resto. E eles conseguem essa conquista, pelo menos para colocar o Getúlio Vargas como candidato. Tá? Então, aí tem a eleição e os 3 estados votam maciçamente. O Rio Grande do Sul tem 98% dos votos para Getúlio Vargas. Os 3 estados votam maciçamente nesta chapa, mas eles perdem quase vergonhosamente para o Prestes. Então, quem ganha a eleição de 1930 é o Luiz Carlos Prestes. O vice-presidente candidato, junto com Getúlio, era João Pessoa. João Pessoa, do Nordeste. Tá? Muito bem. E aí, então, há uma manifestação, um levante para não aceitar o Prestes no governo. É quando, então, acontece o golpe, o famoso golpe de governo. Em torno assim de uma luta armada, né, articulada, e realmente o Getúlio Vargas consegue chegar ao poder através do golpe, dizendo que o país estava à mercê do comunismo. Certo? Getúlio chega ao poder, o vice dele, João Pessoa, é assassinado. Ele estava tomando um café numa confeitaria e chegou um homem lá, o João Dantas, né, que eles eram inimigos, mas não tem nada a ver com essa revolta de 1930, com uma situação política, era uma situação pessoal entre dois, né? E o João Dantas, então, atira no João Pessoa e mata o João Pessoa, mas tem uma conotação política, né, de influência aí do Getúlio. Getúlio tem todo o carinho aqui do Sul, votos, etc. E o Getúlio chega ao poder, a mesma coisa, a primeira coisa que ele faz é centralizar o poder na mão dele. Né? Ele coloca junto com ele o chamado tenentismo, né? Os tenentes, aquela influência anterior dos militares. Eu também quero dizer que um militar, isso a gente não se acostumou, porque nós temos 2 aparências, né? Tem o político, aquele que aperta a mão, abraça, diz palavras bonitas que você quer ouvir. Pô, o cara é simpático, né? É político. Os militares, eles não são, a escola deles não é essa, certo? O militar, ele não sabe ser simpático. Se ele chega no poder, ele vem determinado com um amplo planejamento para chegar, fazer, acontecer e está acabado. É uma coisa meio assim. Então, nós não temos militares assim que foram adorados, etc. E o Getúlio Vargas coloca, assim, em termos positivos, né, nos primeiros anos, o tenentismo. Isso aí provoca uma tensão entre as oligarquias e os militares. Tá? Então, tem ali uma nova Constituinte de 32 para fechar o governo. Em 34 é feita uma nova Constituição, uma Constituição que dão mais poderes ainda para o Getúlio, mas ele é um homem inteligente.
ele enxerga uma articulação. O Getúlio, então, coloca o voto secreto, que não existia nessa Constituição, coloca o voto feminino, que também não existia, certo? E a partir de 1934, nós vamos conhecer o primeiro sistema de governo fascista. Fascismo. O que é o fascismo? O fascismo vem do governo do Mussolini, certo? Lá na Itália. Tá? O que é o fascismo? É um governo autocrático que prevalece principalmente os conceitos nacionais, de nação, certo? Que dão muito valor, certo? Para as características individuais do mandatário. Então, ele é um governo forte. Tá? Ele tem uma força de direita, tá? Extrema. O ultranacionalista, né? O Mussolini é chamado. E o Getúlio Vargas, ele institui o fascismo aqui. Um parênteses, para vocês entenderem, o nazismo que aconteceu lá na Alemanha é um tipo de fascismo. Só que lá foi diferente, através de Hitler, mas é de direita, é, né, autocrático, ditatorial, etc, etc. Tanto que o Getúlio Vargas contrata, na época da guerra, ele contrata um profissional que entendia da Gestapo. Ele contrata para montar a sua guarda pessoal. Quando, da Segunda Guerra Mundial, que os pracinhas voltam e eles vão desfilar em 7 de setembro, os pracinhas vão ao desfile e acontece algo, inclusive vocês podem ver em filmes, tem vídeos, tem filmes originais disso aí. Na marcha dos pracinhas, eles cumprimentam, fazem continência à bandeira nacional e passam em frente ao palanque oficial, onde está o Getúlio Vargas, e viram o rosto para o Getúlio, porque ele era um fascista. Certo? Isso é um acontecimento, tá? Que todo mundo pode ver. E de 1934, então, até 1937, o Getúlio Vargas cada vez governa mais forte e ele tem ali uma articulação muito forte com o governo integralista, o Plínio Salgado, ali na época, e era muito interessante porque quando os comunistas se reuniam, ele avisava para o Partido Integralista. Quando o integralista se reunia, ele avisava para o pessoal da esquerda, certo? E aí, então, eles se encontravam, dava quebra-quebra no Rio de Janeiro, São Paulo e tal, e sob esse pretexto, Getúlio Vargas fecha o Congresso em 1937 e decreta o Estado Novo, tá? Dizendo e falando de uma intentona comunista, certo? Que aconteceu a partir de Natal, Rio de Janeiro e Recife, lá, né? E que foi facilmente controlado, mas serviu para que ele pudesse usar de força. Certo? Em 1937, então, deveria acontecer uma nova eleição e foi por isso que ele deu o golpe. Ele anulou a Constituição de 1934, fechou o legislativo e agora vem uma ditadura nova, certo? Uma política, ele implanta ali uma política trabalhista, ele faz surgir
o famoso salário mínimo que não existia, a carteira de trabalho assinada, colocando alguns benefícios para o trabalhador. Só que Getúlio Vargas não se dá conta que o pessoal do interior, da zona rural de todo o país, não tem esse benefício. É só para a zona urbana. Ele não vai ver o que ele provocara, mas nós vimos. Porque o que começa a acontecer? O famoso êxodo rural. Aquele peão de campanha, o empregado, o capataz, ele não tem carteira assinada, ele não recebe salário, ele trabalha em troco de um pouso num galpão e em troco de comida. E ele, então, sabe que os parentes que moram na cidade têm os benefícios. Então, acontece o êxodo. O pessoal quer ir para a cidade. Por isso, e a consequência disso são as formações das favelas. Por causa disso que surge as favelas. Certo? Muito bem. Então, 37 instaura essa política e ele é obrigado, porque aí ele encontra resistência no próprio exército. Os militares, então, já não estão com Getúlio. Ele observa que ele vai ter que renunciar, ou ele não tem mais força além do que ele já é ditador, e ele resolve, então, marcar eleições democraticamente. Aí, então, ele vai fazer duas coisas. Ele vai criar um partido político. Primeira coisa que ele faz, ele cria o PSD, Partido da Elite, um partido mais voltado de centro-direita, certo? Empresários, comerciantes, ele cria esse partido. Depois ele cria o Partido do Trabalhador, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Os dois partidos que serão opostos foram criados pelo mesmo, o articulador. E ele marca a eleição em 46, e ele indica o general Eurico Gaspar Dutra, que é chamado o general de ferro. Ele indica como candidato dele, certo? E aí acontece, então, a eleição e o general Eurico Gaspar Dutra ganha a eleição. E os próximos anos, até 51, o general Eurico Gaspar Dutra, quando encerra o seu governo, vai indicar o seu sucessor. Quem é que ele indica? Getúlio Vargas. Nesse meio tempo, enquanto Eurico Gaspar Dutra é presidente da República, o Getúlio se elegeu senador, apoiando o Eurico. Então, em 51, o Getúlio se elege. Certo? Agora, pelo voto popular. Foi chamada aí a Quarta República, um apelido que deram aí. Certo? Essa Quarta República ela vai de 1946, governo do Eurico Gaspar Dutra, até 64, quando iniciou o governo militar. A primeira democracia no Brasil acontece nessa época. O governo do Eurico Gaspar Dutra. Então, no segundo governo, Getúlio vai encontrar uma tensão social muito grande. Tem uma postura da União Democrática Nacional, a famosa UDN, certo? Que é um partido de direita, e Getúlio Vargas vai encontrar o seu primeiro grande inimigo declarado. Ele tinha um inimigo,
que ia para a rádio, fazia discurso e dizia: eu sou inimigo de Getúlio Vargas, declarado, que é o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, então, começa a trabalhar politicamente contra o Getúlio Vargas. O Getúlio era nacionalista. Carlos Lacerda era um liberal. Sendo nacionalista, o Getúlio vai criar a Petrobras, ele vai criar a Eletrobras e vai criar um projeto que pouquíssimas pessoas sabem. Ele vai criar um projeto para instalar a capital da República do Brasil que não seja no Rio de Janeiro. E ele vai, então, construir o projeto de Brasília, no centro do país. Ele é o autor, não, claro, com essas características, mas ele é autor do projeto. Ele quer se isolar no centro do país. Por quê? Porque lá no centro do país é mais difícil do pessoal ir lá buscar, vaiar e pressionar. É muito difícil de ir lá. Então, é lá que tem que ser a República, a capital, né, do país, e não no Rio de Janeiro. O que o Juscelino fez foi exatamente edificar, construir. Até a indicação do terreno já tinha aí, nesse projeto aí. Tá? Bom, o exército aí estava muito dividido, existia uma política já de sindicalismo no país. Enquanto isso, a Argentina estava instalando a sua experiência fascista através de Perón. As coisas primeiro acontecem no Brasil, depois lá os argentinos colocam lá. E a imprensa quer desestabilizar o governo. O custo de vida, nessa época getulista, passa de 11% para 21%. Vai ter uma marcha, que é chamada a Marcha das Panelas Vazias, no centro do país, e no Nordeste vai ter uma greve, de 300 mil trabalhadores. E para tentar amenizar esse processo, Getúlio, então, nomeia João Goulart, o gaúcho, o Jango, como ministro do Trabalho. Então, o João Goulart é ministro do Trabalho. O João Goulart tem boas relações com os sindicatos. O João Goulart não era simpático da classe média. A UDN, partido de direita, não gosta do João Goulart, lógico. O Jango não consegue diminuir a inflação, e aí o Getúlio Vargas demite o João Goulart. Logo em seguida, o Lacerda está trabalhando muito contra ele, e aí, então, acontece um atentado contra o Lacerda. Um atentado. Nesse atentado, o Lacerda é apenas ferido, ele não é morto. E quem é morto é o famoso Major Rubem Vaz. Bom, aí morreu na hora o Major, vão prender quem atirou e o exército lá consegue prender, e a pessoa que foi preso é o famoso Gregório Fortunato. Ele era um cara muito falado, porque o Gregório Fortunato era chefe da guarda de segurança do Getúlio. E aí, então, o atentado é evidente, a imprensa já não era a favor do Getúlio, as coisas não estavam boas para ele, e o atentado, então, foi atribuído a Getúlio Vargas. Certo? O exército se reúne com Getúlio Vargas, diz para ele renunciar. Ele, naquela noite,
de 24 de agosto, ele disse que não renuncia, ele só sai morto. Então, aí, às 2h30 da manhã do dia 24, depois do dia 23 de noite ter acontecido uma reunião de ministério onde teria acontecido um ameaço de renúncia coletiva, tá? Então, nessa madrugada, 2h30 da manhã, o Getúlio se suicida. Tá? Não vou aí entrar no mérito. Tá? Então, a partir daí do suicídio, o Café Filho assume, que é o vice, tá? E começa um novo sistema de república que se chama República Populista. Eu quero chamar a atenção. Eu tenho que terminar imediatamente. Desculpa, já estamos ali com 1 hora. Eu quero chamar a atenção que a nossa experiência democrática é pequena, um país de tantos anos e tão pouco tempo de eleição democrática. Tá? Eu quero chamar a atenção disso. Então, nessa república populista é que aí vem, em primeiro lugar, né, 1955, depois que o Café Filho termina o mandato do Getúlio, né, é que se candidata o Juscelino. E o Juscelino vai dizer assim: o meu governo será 50 anos de progresso em 5 anos. 55. Isso fica famoso, está escrito em todos os livros aí. Tá? E o Juscelino, então, ele ganha o governo, o vice-presidente dele é o João Goulart, já. Ele inicia aí a construção de Brasília, ele traz para o Brasil as primeiras fábricas automobilísticas. Tá? O Juscelino, ele dá né? A Chrysler vem para cá, a Ford, né? Vem para cá, né? E ele dá toda uma implementação e uma força lá para o início da construção de Brasília. Certo? Enquanto isso, o Jango ele não tinha muita simpatia, porque o povo brasileiro sempre teve medo do comunismo, do socialismo. Certo? Sempre teve um pouco de receio aí, nessa ordem aí. E o socialismo é um governo completamente ao contrário, né, do fascismo. Fascismo interno, nacionalismo, certo? Individual, governo forte. E socialismo é ao contrário. Tá? Exatamente ao contrário. Então, o que acontece? O Juscelino Kubitschek governa, cria Brasília, tem uma nova eleição e agora será uma eleição na essência democrática. Eu quero chamar a atenção de vocês. É a primeira vez que vai acontecer isso. Tá? Tem eleição para todos os cargos políticos. Hoje, nós não temos eleição e nem antigamente tinha eleição para todos os cargos. Qual é o cargo que não tem voto hoje? Para vice-presidente da República. Não existe. Quando você elege um presidente, já está elegendo o vice. Naquela época, não. Acontecia exatamente. Tanto no Juscelino como no Jânio vai acontecer exatamente isso. Tá? O Jânio se candidata, ele vem sob a égide da vassoura, ele diz que vai varrer a corrupção do país, vai varrer total. Né? Contra ele está o general Lott, que eu vou governar com a espada, a gente já estava habituado com a espada. O candidato a vice do Lott era o João Goulart, certo? E aí é feita a eleição e vai ganhar para presidente o Jânio Quadros e para vice o João Goulart. 2 partidos diferentes. Tá? O Jânio era de um partido muito pequenininho, o famoso PTN, Partido
Trabalhista Nacional. E o Jango era PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. 2 partidos. O partido do Jânio era muito pequeno. Então, o que vai acontecer? O Jânio vem combatendo a corrupção e ele começa a tomar atitudes e imediatamente existe aí uma verdadeira campanha para tirar o Jânio do poder. E o Jânio vai durar 7 meses. Exatamente 7 meses. No dia 25 de agosto de 61, o Jânio vai renunciar. E o Jânio renuncia e o João Goulart não está no Brasil, gente. Aí acontece problemas incríveis. Porque aí onde é que está o vice-presidente da República? Olha onde é que estava o Jango. O Jango estava na China, que é comunista. E o Jango andava lá verificando, vendo como é que era a reforma agrária chinesa. E aí tem uma movimentação interna no país incrível. Tá? E ninguém queria deixar o Jango voltar. O exército se mobiliza. E aqui no Sul, o cunhado do João Goulart, que é Leonel Brizola, é o governador. E o Leonel Brizola, então, faz de tudo para que o Jango retorne, para assumir imediatamente. Certo? Olha só, aí tem uma curiosidade muito interessante. O João Goulart tem que fazer a viagem mais urgente possível da China para o Brasil. Olha, naquela época, da China para o Brasil, gente. E aí é montada uma estratégia de aviões para ele poder chegar via Uruguai e Argentina, aqui pelo sul, entrar pelo Terceiro Exército, no Rio Grande do Sul, para poder chegar em Brasília, porque ninguém quer deixar o homem voltar. Olha só, qual foi o tempo recorde que se conseguiu colocar o João Goulart aqui no Brasil? Em apenas 11 dias. Nunca alguém tinha viajado tão rápido da China para o Brasil. 11 dias. Era um avião Constellation. Né? Naquela época não tinha turbo, não tinha essas coisas. E o João Goulart, então, consegue chegar ao poder. E aí, então, nós tivemos uma experiência diferente. Para convencer o Congresso do João Goulart a assumir, foi instalado o sistema parlamentarista. Era uma frente parlamentar. Tá? Foram nomeados deputados, 2 deputados, para governar junto com o João Goulart. Certo? E todo mundo sabe que não deu certo. Em 64, então, o João Goulart renunciou. Acontece aí um movimento muito forte contra a influência do comunismo no Brasil. Tá? O povo brasileiro, maciçamente, é contra o comunismo e acontece a famosa Marcha da Família para Deus, que foi liderada pelas instituições, principalmente a Igreja Católica. Essa marcha, no país, teve mais de 1 milhão de pessoas aí, certo? Que participaram disso aí. E o presidente da Câmara de Deputados tem que assumir, porque o João Goulart fugiu, né? Foi embora, as Forças Armadas estavam intervindo. Tá? E então o Ranieri Mazzilli, que era do PSD, Partido de Centro-Direita, ele combina, tá? Ele faz de tudo para o Exército intervir. Tá? Então, o João Goulart sai no dia 1º, na verdade, foi 31 de março, né? Dia 1º de abril, e o regime militar assume no dia 15 de abril. Tá? Dia 1º de abril até o dia 15, o Ranieri Mazzilli
Ele assume e depois passa, o governo é feito uma eleição indireta e aí começa o sistema militar através de Humberto de Alencar, Castelo Branco. Então, aí nós viemos para o sistema ditatorial fechado novamente. Claro que o exército, quando chega arrasando. Vai prender, é ditatorial, vai ficar 21 anos no poder, né? Quando o exército decide que ele não quer governar mais. Existe ali, em 85, final do governo Figueiredo, né? Todo mundo sabe ali que foi... tiveram 5 governantes militares, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, o Geisel e o João Batista Figueiredo, né? Figueiredo, então, marca eleições indiretas. A primeira eleição não é direta, é indireta, aos poucos ali, certo? É feita essa transição para o Tancredo Neves, que não assume porque ele morre antes. Certo? Existem muitas polêmicas nas mortes lá do Costa e Silva, que colocaram ele no hospital logo depois de 68, quando ele assina o AI-5, botaram ele no hospital para fazer exame, ele não sai mais e morreu no hospital. Mesma coisa com o Tancredo. São polêmicas que não vou entrar no mérito, porque a gente também não sabe, só imagina-se, né? Tancredo, então, morreu e o colocado no lugar do Tancredo o José Sarney, que era o sucessor, né? E logo depois do Sarney, então, vias democráticas, certo? Se instaura um sistema de esquerda no Brasil. Tá? A partir dali, o Fernando Collor de Mello, que é do PTC, que não é da esquerda, vai governar. O Fernando, ele se elege sob a égida, né, de tirar os marajás, aqueles que ganham muito. Tá? E então ele sofre o impeachment, tá? E o Itamar Franco assume o poder, certo? 93 e 94. Logo a seguir, então, tem uma combinação da esquerda. Eu falo porque todo mundo sabe. E a ideia era 8 anos para cada partido de esquerda, né? Então, entra o Fernando Henrique, certo? Que governa há 8 anos, o Lula, né? O Lula vai até 2010, depois a Dilma, e a Dilma ela iria preparar a eleição para o PMDB, por isso que o Michel Temer estava no poder já preparando, mas aí acontece o impeachment da Dilma, certo? E essa combinação é interrompida pela eleição do nosso presidente, aí, o presidente atual, Bolsonaro, certo? Então, com isso, eu quero encerrar essa fala. Estou aberto e gostaria, depois das manifestações via WhatsApp, assim, se alguém quiser perguntar, polemizar, etc. A intenção é a mesma, que todos que participam aqui saibam exatamente o que é fascismo, o que é socialismo, o que é esquerda, o que é direita, entendeu? Porque nós sofremos, para quem não tem informação, ela sofre muito a influência de boatos, principalmente ideológicos, tá? Principalmente. A ideologia hoje é muito forte. E através da imprensa, que são os meios de comunicação, tá? Cada meio de comunicação tem uma informação, a gente vai sendo, às vezes, manipulado.
Tá? Eu lecionei 40 anos de história e sempre cuidei muito para não passar ideologia querendo formar a mente do meu aluno. E eu sou totalmente contra isso. Existe lá por trás, lá, né, de que o professor ele tem que mostrar a verdade. Olha, a gente tenta trazer os fatos para que os alunos depois, quando crescem, se posicionem. Né? Porque senão nós estaremos fazendo a mesma coisa que alguns veículos da imprensa tentam fazer, que é manipular. Não adianta eu querer te tirar da emissora tal, emissora tal, emissora tal, e você ir atrás do que eu estou dizendo. É apenas uma substituição. O que a gente quer é exatamente que cada um forme a sua opinião, informe, leia. Certo? Esses livros aí que eu deixei aí são muito bons nesse sentido. Tá? Então, encerrando, eu quero agradecer a todos que o grande beneficiado fui eu. Como eu disse no primeiro encontro, me senti útil nessa pandemia, servindo cristãmente, tá? E convidar a todos aqueles que estão junto conosco na Montserrat, participem de todos os eventos da Montserrat. Você está ali. Faça a sua participação, porque nós temos crescido muito na palavra que nós estamos participando, não só no domingo, como durante a semana. Eu quero agradecer profundamente a Deus, porque foi Ele que propiciou esse encontro. Um grande abraço a todos e muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, professor. Ótimo. Eliseu, que tu melhore, Eliseu. Obrigado. Eu tenho um grande amigo lá em Maceió que está com Covid. Não é Covid. Ele sofreu uma cirurgia, teve que voltar para o hospital. Leandro Becker, e entrou aqui lá do hospital. Eu quero pedir orações para esse meu queridíssimo de lá. Um grande abraço em todos. Obrigado. Obrigado, Mário. Foi um show, hein? Passou muito rápido, foi muito bom. E ficou com aquele gostinho de o que eu vou fazer terça-feira que vem. Hã? Eu quero ver o Chegou. Mário. Obrigado, querido. Vocês são ótimos. Sempre elevando as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Mário. Excelente. Fernando Jussar, querido. Obrigado, Mário. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Abraço. Estamos saindo. Obrigado, Rafael, meu colega, meu querido, meu sócio lá na Capacita. Eliseu, cura rápido, Eliseu. Mário, querido. Vai te deixar imune. Mário, queria deixar a sugestão aqui para terça-feira que vem você fazer um resumo dos principais tópicos. Estava muito bom, muito especial, viu? Obrigado, querido. Quero assistir de novo. Eu cheguei meio atrasadinho, mas foi muito legal o tempo que eu participei. Agradecemos a Deus pela tua vida aí, pela tua disposição, pela brilhante ideia de repartir conosco esse conhecimento amplo e fruto aí desses anos de magistério. Muito legal. Obrigado. Obrigado. A gravação de hoje vai para o YouTube, junto com a outra. Bênção. Já vai Show estar de lá. bola. Obrigado, gente. Muito obrado. Saindo. Obrigado, Mário. Foi ótimo. Tá? Obrigado, pastor. Amanhã de manhã, pastor. Isso. E vamos aproveitar que a gente caminha bem pertinho e vou pedir um reforço para tirar algumas coisas que eu anotei aqui. Ótimo. Ótimo. Obrigado. Um abração, Mário. Saudade dos militares aí.